Pais, irmãos, eu queria muito que vocês prestassem atenção nesse estudo. Ele é bem curto, mas vocês vão ter muito conhecimento sobre quem são os falsos profetas, falsos profetas, quem são os falsos messias que Yahushua falava, e para vocês saberem claramente como nós já estamos no fim dos tempos. Olha isso, Yahushua, que é o nome verdadeiro do Messias, ele fala aqui em Mateus 7, 15 e 16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha isso, olha o Messias, aqui ele dá duas características de quem são esses falsos profetas. Primeiro, olha, roubadores, eles roubam você. Quem está roubando você hoje em dia? Espero que você não, né? Que você já seja desperto. Mas quem rouba multidões hoje em dia, pessoal? E eles, se disfarçam de ovelhas. São fantasiados de ovelhas, Por isso que são falsos profetas. Esses são os falsos profetas. Por seus frutos os conhecereis. Mas esse estudo aqui é muito mais profundo. Olha isso, Quem são os falsos mestres agora? Quem são os falsos mestres? Aí aqui, foi eu que fiz, né? Esse texto tudo aqui. Eu vou dar uma explicação de uma coisa aqui, primeiro. Muitos irão dizer que os falsos mestres são esses desigrejados, né? Que não vão à igreja e pregam por aí. Mas a verdade é que os falsos mestres são exatamente esses que falam isso. Pois igrejas são pessoas e não um templo de pedra feito por mãos humanas, o qual o Criador não habita, como é dito em Atos 17, 24. Aqui está o texto. O Criador que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos de pedra feito por mãos humanas. Também em Atos é dito aqui, Atos 7, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, esses templos heréticos, denominacionais religiosos, não são igreja. Olha, então é impossível alguém ser desigrejado, pois igrejas são o quê? Pessoas. Igrejas são pessoas espalhadas pelo mundo todo. O correto para quem não frequenta templos de pedra feitos por mãos humanas, denominações religiosas é não denominacionado, que não tem nada a ver com desigrejado, pois o desigrejado não existe. É impossível a pessoa estar na igreja e sair da igreja. É simplesmente impossível. Mas olha o mais interessante aqui. Olha o que Yahushua diz em Mateus 24, 4 e 5. Não deixem que vos engane, porque muitos irão dizendo que são o Messias e levarão bastante gente atrás de si. O que o Messias está dizendo aqui? Não se engane. Virão muitos dizendo ser o Messias e levarão bastante gente, ou seja, muita gente vai crer neles, muita gente vai seguir eles. E aqui o Messias também fala, em Mateus 24, no versículo 23 e 24, olha. Então, se alguém vos disser, eis que o Messias está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgiram falsos Messias. E agora, olha o outro. E falsos profetas, que se possível foram, enganaria até os escolhidos. Olha, o Messias está falando que viriam falsos Messias, dizendo ser eles, que levariam uma multidão para si. Então a pergunta que eu te faço é, quem são os falsos Messias? Vós, porém, não sereis chamados de mestre, padre, bispo, pastor, qualquer coisa assim. Não sereis chamados assim. Porque um só é o vosso mestre. Quem? Yahushua. Vós sois todos irmãos. Ou seja, o título de pastor, padre, bispo, seja lá o que for, o título de mestre é unicamente de Yahushua, é unicamente do Messias. Então vemos claramente que o título de mestre, pastor, rabi, seja lá o que for, é unicamente de Yahushua. Todos nós somos irmãos. E olha a conclusão, mestre é igual Messias. O título de mestre é unicamente do Messias. Todo aquele que se intitula pastorzinho, de seja qual for a denominação herética, este é um falso Messias, pois toma para si um título que é único do Messias. Por isso Yahushua fala que viriam muitos dizendo ser ele. E também temos falsos profetas, que são um monte de herege, que não tomam para si o título de mestre, ou seja, eles não dizem ser o Messias, porém pregam heresias. Esses são os dois tipos, olha. Então você vê aí na sua esquina, na sua cidade, seja lá onde for, um monte de pessoas se intitulando pastores, bispos, padres, seja lá o que for. E são esses os falsos messias que Yahushua tinha avisado que viriam.
E você vê a multidão de pessoas nesses templos heréticos, a multidão de pessoas seguindo esses falsos messias, esses falsos mestres. E para concluir, pregar o evangelho é uma missão para toda a igreja. É uma missão para toda a igreja. Todo mundo tem um dever, obrigação de pregar o evangelho. Tenham em mente que somos todos irmãos. Ninguém é mestre aqui, ninguém é pastor aqui. Somos todos irmãos. Fiquem na paz.